Primeiramente, então, nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica que a água tem aí na superfície. Vamos ver então. Bom, então se a gente for analisar o que tange a água, né, assuntos relacionados à hidrografia, nós vamos perceber então, né, que além, né, da água estar distribuída tanto em, né, com características, né, salgada e doce, né, ela vai estar também em diversas localidades diferentes, né? Se a gente for entender, então ela pode estar sobre a superfície, mas ela pode estar também nos aquíferos, né? Ela pode estar também no subterrâneo. Então, a gente vai entender que a menor porção da água ela que está na superfície terrestre, né? Então ela pode estar aí nos rios, né? Nós estamos falando da água doce aqui, tá, pessoal? E não da salgada. Depois nós vamos ver um pouco essa diferenciação e nós vamos ver até em termos proporcionais. Mas primeiramente falando então da água doce, ela está nos rios, né? Ela está também subterraneamente, né? Nos lençóis e aquíferos. Ela pode estar também em lagos e ela pode estar nas geleiras, né? E aí quando a gente analisa então essas questões, né, que diferem uma da outra, você vai ver então que ela vai estar ora no estado sólido, né, determinado aspecto, né, através do gelo, ela vai estar ora no estado líquido, que é boa parte aí vai estar no estado líquido, né, mas também ela vai estar na atmosfera, que aí vai ser também no estado gasoso, né, através do vapor d'água. E aí isso daí até a gente já falou um pouco, né, que é o ciclo hidrológico, né? A gente já até falou um pouquinho disso aí, né? Do processo de evaporação e transpiração, que aí depois a água condensa, né? Ela se torna mais pesada e aí ela vai vir em forma de precipitação e aí ela vai escoar, né? Superficialmente aí nos diversos tipos de relevo aí, né? Ela também, boa parte dela vai se armazenar nas altitudes e vai ficar ali também congelada, né? E aí parte dessa água também vai filtrar no solo, vai alimentar os lençóis, né, os aquíferos. Algumas dessas águas vão voltar, né, vão emergir novamente e alimentar as nascentes dos rios, que vão também se dirigir, algumas delas até a foz, né, que pode desaguar também no oceano, né, no mar. Algumas delas desaguam em outros rios através dos afluentes, né, subafluentes. E depois nós vamos ver um pouco aí essa dinâmica também das bacias hidrográficas. Mas então, é para a gente entender que a água ela existe um ciclo. E a gente até já falou um pouco anteriormente, eu só estou voltando novamente à tona aqui no ciclo hidrológico, né? Então ela vai ter toda essa característica. E, bom, e aí como que essa água está distribuída, né, no planeta? Quais são essas características dela e como ela está distribuída, né? Bom, então a gente tem que pegar aí entender, né, esse gráfico de setores aí que menos de 3% está disponível para a gente, né, para consumo imediato, né, ou não necessariamente imediato, né, mas pelo menos ela é uma água doce e ela é mais fácil às vezes de tratamento, né, porque a água salgada ela tem que passar por um processo de salinização, que é bem caro esse processo, ele é um processo não tão simples assim, mas a água doce, então, ela já é mais fácil, né? O tratamento dela é muito mais simplificado do que você dessalinizar a água e todo aquele processo. Então, assim, dessas 2,5% que estão disponíveis, né, de água doce, nós temos aí que desses 2,5% de água doce, né, desse fragmento, quase 2 já são os glaciares, né? Vai estar águas congeladas, né? Que estão aí nas calotas polares. E aí nós vamos ter boa parte também, né? 0,5% aí que está subterrânea, que aí você vai ter que, né? Vai ter que ter todo um processo para captar a água subterrânea, né? Que é através aí, né, de perfuração, de poços, né? Artesianos, enfim, tem todo aquele processo. E, né? Também, né, a água nos aquíferos. Aí nós vamos ter 0,006 que vai estar distribuído aí nos rios e lagos, né? Aí pra você ver que é um percentual bem menor, né? Do que desse montante todo. Né? E aí 0,001
vai estar na atmosfera, né? Através aí, né, do vapor da água e tal. Então a grande massivamente ela vai estar distribuída aí nos oceanos, né? E mares, né? Um pequeno percentual. Então até tem um esqueminha aí, se a gente comparar um pouquinho, né? Dá até pra gente ter aí uma dimensão aí, né? Toda a água do planeta, né? Água doce salgada, né? Uma garrafa aí, né? Aí você pega um copo medidor, é água doce, né? Você pega um copinho desses de cachaça, né? É a água que está de fácil acesso para nós, né? Rio, lagos, represas. E depois uma tampinha, que é a água potável. Bem interessante esse esqueminha aí também. Bom, então lá, os rios, né? São cursos naturais de água doce que correm sobre os continentes e as ilhas. Além de fornecimento de água e alimento, possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação e a irrigação de áreas agrícolas, além de servirem também para lazer. Bom, então essa definição de rios, né? Aí temos aí também, sobre os rios, né? Temos aí seu curso e volume de água, né? Que é a variação do volume das águas de um rio no período de um ano. Que aí é o regime, né? Nós vamos ter aí, que é chamado de regime fluvial, que é essa variação de água. Então a água das chuvas vai interferir nesse regime desse rio. Então nós temos também outras características, né? Os rios formam então uma rede fluvial e a área drenada por um rio principal dos afluentes é chamada de bacia hidrográfica, que a gente vai ver aí. Olha o esqueminha de uma bacia aí. Então toda essa estrutura do relevo, que, né, vai ter os divisores de águas, você vê, vai ter uma área montanhosa que vai permitir que o rio vai escoar para um lado e depois daquele rio vai, né, daquela outra área de montanhosa vai ter um outro rio. Então cada feição do relevo aí vai proporcionar um estilo próprio, né, para que essa água vá escoando através ali daquele, seja uma área montanhosa ou seja uma área mais plana. Mas então ela vai formar uma bacia hidrográfica, que ali vai estar o canal principal do rio, né, que é aquele onde os afluentes, os subafluentes vai desaguando. Aí, né, nós vamos ter áreas nascentes também, muitas delas em áreas de maior altitude, né, ou e outras também do curso médio do rio ou mais próximo à foz, mas vai variar aí também um pouco. Mas todas vão ter aí, então, seus afluentes e subafluentes, né? Que é como se você pega aquela couve, né? Você tem aquele talo, você vai ter aquelas ramificações, assim é o rio, né? Com seus afluentes e subafluentes. E depois também nós vamos ter onde ele deságua, né? Vamos ter, por exemplo, foz em delta, né? Foz em estuário. Tipo a foz do Rio Nilo, né? Que forma vários meandros, né? Então ela é aquela foz em delta. Agora a gente tem, por exemplo, a foz do Rio São Francisco, né? Entre Sergipe e Alagoas lá que vai desaguar em estuário, né? Ela deságua mais diretamente, né, no mar, né? Diferente um pouco da foz em delta, né? E então esse é o esquema da bacia hidrográfica, né? E aí também nós vamos ter rios de planalto, né? Rios de planície. Então eles vão ter empregos diferentes, né? Os rios de planalto vão eles vão ter um desnível maior, né? E geralmente vão ser aproveitados para energia elétrica, enquanto os rios de planície, eles já são mais, como eles, né, não têm aquelas, eles estão em áreas, né, pouco elevadas, não tem aquele nível tão grande, ele já é mais utilizado também para navegação, né? Ele é mais brando, né, o seu desnível, né? Então vai ser utilizado para pesca, né, para lazer, enquanto os de planalto vai aproveitar suas quedas, né, para geração de energia elétrica através das hidrelétricas, tá? Bom, então aí nós vamos ter, então, vamos falar um pouco das águas subterrâneas, já falamos dos rios, né? Então cerca de 1/4 da água doce existente nos continentes fica no subterrâneo, né? Então quando essa água chega à superfície, elas vão formar então as nascentes dos rios e dos lagos. Né? Então, como que chega essa água lá no subterrâneo? Como a gente viu ali no ciclo hidrológico, elas vão ser também das chuvas. Mas como assim, né? A água vai penetrar, né, no solo, né? E através de penetrar no solo, nas rochas, ela vai chegar até o subterrâneo.
Até um dos motivos porque essas águas muitas vezes são até próprias para o consumo, é porque até ela chegar, né, nos lençóis e tudo mais, ela vai ter também um processo de filtragem, né, por meio dessas rochas, de onde ela vai passar ali, né? Então nós vamos ter o lençol freático e artesiano. O freático, ele é na camada do solo mais próxima da superfície, né? mais para cima, né? Então é mais fácil também de cavar e ele encontrar água também, né, nos lençóis freáticos. Já os artesianos são, né, em uma camadas mais profundas, né, onde estão as rochas. E nesse caso aí vai ser um pouco até mais difícil, né, de perfurar para chegar nele, né? Vai ser um processo mais complexo aí de perfuração para chegar no lençol artesiano. Bom, então esse é o esqueminha aí do lençol artesiano, né? Desculpe, dos lençóis, né, subterrâneos, tá? Então nós temos aqui o lençol freático mais superficial e o lençol artesiano mais profundo um pouco, né? E antes dele aí uma camada argilosa, tá? Bom, e os lagos, né, pessoal? Os lagos é bem simples, né? São originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno. E essa água aí também provém dos rios, né, que vão alimentar esses lagos, ou também de fontes subterrâneas, né? Das chuvas ou do derretimento também de geleiras, né? A forma, a profundidade e a extensão dos lagos vão variar bastante, tá, pessoal? Açudes, né? Os famosos açudes aí também, né? Já é uma construção, né? Aí já é mais uma paisagem artificial, né? Uma paisagem humanizada, né? Então, vai ser uma construção destinada a represar a água para fins diversos, né? Como abastecer populações, utilização na agricultura, né? Principalmente em período de seca, né? A gente vai ter em regiões com climas mais áridos, né? Nós também vamos ter bastante a construção de açudes aí, né? Bom, e as geleiras, pessoal? Que são massas de gelo formadas em regiões onde onde a queda de neve é superior ao degelo. Então, ou seja, neva mais do que o próprio processo ali que a água vai degelar, né? Então, elas são encontradas em regiões de altitude elevada, né? Como a gente falou lá próximo, além ali dos círculos polares, como, né, também pico. Desculpe, foi mal. Eu fiz um equívoco aqui, eu cometi um equívoco. Em regiões de altitude elevada. Desculpa, eu equivoquei aí com a palavra latitude, tá? Tá, como os picos de montanhas ou também nas zonas polares, mas vale também para as áreas de altitude, de latitude elevada, desculpe. Porque também nas áreas, nos extremos, né, onde a latitude aproxima dos 90 graus. Eu só cometi um equívoco aí na palavra altitude, mas também nas zonas de elevadas latitudes, que são as zonas polares, né? E nessas áreas, quando ocorre um aumento de temperaturas em períodos mais quentes, o gelo aí pode também vir a se descongelar e também dar origem a lagos e rios.